agora. Boa tarde a todos, boa tarde, os alunos, terceiros anos. A gente vai para um assunto hoje muito importante, né? Um assunto que virou meio que tabu para algumas pessoas. Desculpas para algumas pessoas dizerem que não sabem escrever, não sabem mais escrever porque não sabem as regras do acordo ortográfico, que isso ia trazer uma confusão danada, né? Então, eu venho aqui para tirar esse peso de vocês. O novo acordo ortográfico, por mais que eu não concorde com algumas questões, mas eu acredito que veio a facilitar. Então, não é algo que a gente que veio acrescentar nada, nenhuma regra, não acrescentou nenhuma regra, não acentuou nenhuma questão de acentuação. Eu acredito que esse acordo ortográfico, né, seja positivo, porque, de certa forma, ele enxuga algumas coisas da nossa língua, né? Como vocês sabem, né, existem vários países que falam língua portuguesa, né, em média aí 8 países, e em 1990 percebeu-se que ortograficamente, né, na questão da escrita, em cada país estava sendo adotado uma modalidade diferente, né, oficial da língua, né, escrita, tá? Claro que não adianta fazer um acordo ortográfico fonético, um acordo linguístico, né, que seja fonético, porque a questão da fala, ela não se muda com um acordo, né? Então, esse acordo não vai mudar a fala em nada, né? Não vai mudar essa questão da oralidade, nem sotaque, nem formas de pessoas falarem nada. Então, esse acordo, ele é ortográfico. Ele é apenas na escrita, tá? Durante vários estudos, né, se percebeu, né, que várias regras da nossa ortografia, elas poderiam ser padronizadas para que não houvesse um distanciamento na escrita desses países, né? Inclusive, desde 1990, que esse acordo ele foi viabilizado, mas ele passou por vários e vários anos, né, décadas, para que esses países aceitassem, né, esse acordo, para que todos eles assumissem esse acordo, e as regras aconteceram em anos diferentes, né, entraram em vigor em anos diferentes em alguns países. Em 2009, já entrou em Portugal, não foi muito bem aceito, né, por uma questão formal, de achar que o português estava sendo mudado, os tradicionais rechearam um pouquinho. No Brasil, né, esse acordo entrou em janeiro de 2013, mas aí estendeu um pouquinho, deu um tempo mais para que as pessoas se adaptassem, né? Então a gente passou durante alguns anos, né, até 2016, convivendo com os dois acordos, com as duas realidades, né? O acordo ortográfico anterior a esse novo acordo e o atual. Então, inclusive, aluno do terceiro ano, né, e pessoas que iam fazer provas, eles podiam usar os padrões um ou outro. Então, em 2016 se torna obrigatório, e a gente agora vai aprender o que foi que mudou. Que bicho é esse tão grande do acordo ortográfico que as pessoas falam tanto, né? Então, aí tá os países, né, que falam língua portuguesa, né? No mundo todo tem quase 300 milhões de pessoas que falam língua portuguesa, né? Logicamente, a maior população que fala língua portuguesa é o Brasil, né? Então, esse estudo, só para vocês entenderem como foi esse estudo. Percebeu-se através de estudos, né, de revisões linguísticas, né, de textos, né, de produções escritas, alguns usos que estavam caindo, já não estão mais estáveis na escrita, né, meio que sumiram da escrita, e aí viu que essa regularidade dela acontecia em vários países, e aí, pelo número de falantes que proporcionais a esses usos, alguns usos caíram por causa do seu desuso, tá? Então, todos esses países seguem, a partir desse novo acordo, essa regra básica aí, para tentar padronizar a língua portuguesa na escrita. Lembrando que eu já tenho falado para vocês lá em fonética, né, o nosso alfabeto passou a ter 26 letras. Inclusive, eu ia fazer aqui um quadro mostrando a vocês como a língua portuguesa já mudou muito de anos para cá, né? A gente já teve, por exemplo, o Y como letra dentro das palavras, a gente já teve PH, a gente já teve palavras que tinham acento grave, que é o mesmo da crase dentro da palavra. Então, várias coisas foram mudando, né? A gente tinha LL, por exemplo,
a gente tem outras regras na nossa ortografia que foram mudando. Esses acordos, eles acontecem de tempos em tempos, né? Logicamente que não é de um ano para outro, demora décadas para acontecer, meio que para padronizar e facilitar aí a escrita dos falantes, né? Dos usuários da língua. Então, a primeira coisa é que acrescentou-se as 3 letras K, W e Y, lembrando que o K vem depois do J, o W vem depois do V e o Y vem depois do X. Já falei para vocês que essas letras, na verdade, não é que elas tinham desaparecido, a gente conhecia essas letras. Só que essas letras eram usadas só em algumas situações, como em símbolos de unidade de medida, como eu já falei para vocês lá em ortografia, né? Então, a gente tem quilômetro, né? Quilograma, quilowatts. Palavras em estrangeiras, como show, playboy, né? Palavras que a gente escreve, mas elas não são de origem portuguesa. Mas não existem palavras, né, de origem portuguesa da nossa língua que escrevam-se com essas letras, né? Então, os símbolos de unidade de medida e nomes estrangeiros também. O trema, não sei se vocês sabem, mas até antes desse acordo ortográfico, a gente convivia com um sinal gráfico chamado de trema, né? O trema, se você pegar ainda alguma cédula de R$ 50, por exemplo, antes de 2016, vocês vão ver que o 50 tem ainda o trema. O trema servia para quê? Você sabe que gué, gui, podem ser gué ou gui também, né? Qué pode ser qué e qui pode ser qui. Então, nesses ditongos GU e QU, o U pode ser pronunciado ou não. Então, quando eu falo, por exemplo, guerra, eu tenho GUE, mas é gué, o U não é pronunciado. Quando o U era pronunciado, se colocava os 2 pontinhos em cima do U, para você pronunciar o U. Certo? Então, por exemplo, para falar uma palavra que tenha, por exemplo, se você escrevesse 50 sem o trema no U, você ia falar 50. Você ia ler 50. Então, o trema era para você pronunciar esse U aí, depois do G e do Q, né? Para não falar gué e falar gué. Sabe o que acontece? Esse acento trema, ele não existe mais. Então, você vai ter que conhecer a palavra e saber se ela é gué ou gué. Qué ou qué, gui ou gui e qui ou qui. Então, não existe mais o trema para mostrar que existe a pronúncia do som do U nesses casos. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, aguentar, tinha um trema no U para você não falar aguentar. Então, agora se escreve sem o trema. Mesmo tirando o trema, fica aguentar. Mas, professor, como é que eu vou saber se pronuncia U ou não? Agora não tem mais esse acento. Então, você vai ter que conhecer a palavra para saber se é aguentar ou aguentar. Então, eu acho que ter retirado o trema não foi uma boa decisão, até porque você não vai saber, se você não conhecer a palavra, se o olho é pronunciado ou não. Certo? Ó, bilíngue, tá vendo? Tinha o trema aqui em cima do U, e agora se fala bilíngue da mesma forma, mas não tem mais o trema. Tá bom? Então, o trema ele foi abolido. E aí, agora, por exemplo, se você falar uma palavra, por exemplo, como linguística, não tem mais o trema no U, para você falar linguística. Mas você continua falando linguística, mas hoje em dia não se coloca mais o trema, tá certo? Então, o trema caiu. Então, vejam que é um acento, né, um sinal gráfico que caiu. Então, a gente tem aqui, ó, 50, delinquente, eloquente, sanguentado, equestre, frequente, linguiça, quinquênio, ó, quinquênio tem 2, aqui você pronuncia o aqui e pronuncia aqui. Sequência, sequestro, tranquilo. Então, o trema não existe mais, mas a palavra continua sendo pronunciada da mesma forma, porque o acordo é ortográfico e não fonético. E aí também, quando você pega uma palavra, o trema, assim como o K, Y e o W, que vem de origem estrangeira, ele continua, como exemplo aqui, ó, Milleriano. Então, que Miller é o nome de uma pessoa e Milleriano é que tem a ver com Miller. Então, ele continua com o trema porque ele não é da nossa língua. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Uma coisa que está muito próximo da gente
Peraí, deixa eu botar aqui. Isso aqui que eu... Pronto. Uma coisa que está muito próximo da gente é essa mudança aí que tirou o acento agudo de alguns ditongos abertos. Vejam só. Então é o seguinte, existem os ditongos fechados, lembrando que os ditongos fechados é um som que é como se tivesse um acento circunflexo, né? Um som fechado. Um ditongo aqui, ó, rei, feia. Deixa eu botar aqui para vocês enxergarem melhor. Tô vendo que rei aqui, ó, ei, feia, rei, boi, foice, meu e ateu. Então, se vocês olharem direitinho, é ei, oi e eu. É fechado. Para diferenciar o ei do ei, o ei que é aberto, os ditongos abertos, você bota o acento. Então, troféis, não é troféis. Estreia, não é estreia. Constrói, chapéu, tá vendo? E céu. Então, para diferenciar o fechado do aberto, a gente coloca um acento no aberto, para você não falar troféis e sim falar troféis. Mas qual é a nova regra, tá? A nova regra é o seguinte: continua essa questão do ditongos abertos, mas a gente só vai continuar colocando o acento de ditongo aberto se ele for na última sílaba ou ele estiver sozinho, na sílaba sozinho. Por exemplo, troféus, tá vendo? Tá vendo que troféus tem um acento, não é? Não tá na última sílaba, continua. Estreia, ó, estreia. Esse estreia aqui, ó, ele não está na última sílaba, né? Esse ele é um ditongo, tá vendo? Ele não está na última sílaba. Se ele não está na última sílaba, não existe mais esse acento em estreia. E isso não vai fazer, a partir de agora, você falar estreia. Continua o som de estreia, mas a escrita não continua mais. Aqui, ó. Constrói, eu coloco esse oi com acento agudo no O, para não ficar constrói. E vai continuar, porque ele está o quê? Na última sílaba. Então, constrói continua, troféus continua. Agora, estreia não, porque esse ditongo aberto, ele é uma paroxítona. Ele tem que ser uma oxítona ou estar na sílaba sozinho. Céu só tem uma sílaba, continua. Até porque se eu tirasse o acento aqui, ia ficar seu. Chapéu, para não falar chapéu, eu coloco o acento agudo. Continua porque ele está no final da sílaba. Tá certo? Então, ó, a separa aqui, ó. Assembleia. Antigamente tinha um acentozinho aqui no E para não ficar assembleia. Mas agora caiu, porque esse ditongo aberto aqui não está na última sílaba. Então, só continua se estiver no final. Ó, estreia, plateia, tá vendo? O trema, ó, desculpa, o acento agudo do ditongo aberto caiu. Então, ele só continua se tiver no final ou for um monossílabo. Se tiver no lugar da paroxítona, quer dizer, for a segunda de trás para frente, não se coloca mais. Por exemplo, vou mostrar aqui um monte de exemplo para vocês. Ó. Vamos ver aqui um exemplo. Deixa eu escrever aqui para vocês. Tá vendo aqui heróico? A palavra heróico. Aqui, ó. Heróico. Tem 3 sílabas, não é isso? A heróico. O ditongo aberto está aqui, ó. Primeira, segunda, trás para frente. Ela é uma paroxítona. Então, se ela não está no final, perde a palavra. Então, herói. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó, se eu escrever a palavra aqui, ó. Herói. Herói vai continuar. Por quê? O ditongo aberto aqui, oi, é da mesma forma nos dois, só que a diferença é que em heróico, esse oi não está no final, não é um oxítona. E em herói, ele é oxítona, está no final, então ele continua. Tá certo? Entenderam? Então tá aqui, ó. Alcaloide, perde porque não está no final, ó. Alcaloide,
Alcateia perdeu, porque não está na última. Android, apoia, apoio. Tá? Esse apoio aqui não é do verbo, não é apoio, é apoio, eu apoio. Asteroide não tem mais, ó, tá vendo? Porque perdeu, porque ele não está na última sílaba. Boia não tem mais, ó, porque é boia, tá vendo? Todos eles estão como paroxítona. Celuloide, clarabóia, colmeia, ó. Quando eu escrevo aqui, ó, colmeia, o ditongo aberto aqui era assim, ó, colmeia. Só que como o A é uma sílaba sozinho, deixa eu botar aqui que ficou feio. Como é que eu volto aqui? Pronto, ó. Como colmeia aqui, vou dar só exemplo de colmeia, mas são todos eles, tá? Ó, colmeia. Colmeia. São 3 sílabas. Aqui, ó, o ditongo aberto não está no final, é uma paroxítona, então perdeu o acento. Coreia não tem mais, ó. Coreia, quando vocês forem falar alguma coisa sobre a Coreia do Sul, Coreia europeia não tem mais. Estreia, tá? Estreio, geleia. Heróico, como eu já mostrei, mas herói continua porque o ditongo aberto está no final. Ideia não tem mais, ó, porque é ideia. Só continuaria se fosse na última. Jiboia não tem mais, joia não tem mais, odisseia, paranoia e plateia. Tudo bem? Todo mundo entendeu como é que esse acento se perde? Tranquilo? Sim. Então, ele só vai continuar se estiver no final ou for apenas um monossílabo. Então, continuam os que tiverem ditongo aberto na última sílaba ou quando tiverem sozinhos, ó. Anéis, fiéis, corrói, constrói, céu, véu, todos eles continuam, porque está no final. Papéis, herói, heróis, dói, do verbo doer, sóis, né, do plural de sol, pincéis, tonéis, painéis, troféu, tá vendo? Troféus, anzóis, caracóis, corróis, dói, faróis, todos eles continuam, porque o ditongo aberto continua quando ele estiver na última sílaba ou for, logicamente, uma sílaba só. Vejam como é importante a gente ter aprendido o que é um dígrafo, um ditongo, porque serve para tudo. Então, vejam só. A gente lembra que quando o I e o U se separa, aqui, ó, vou botar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, a palavra baú. Então, U. O U separou do A, automaticamente eu tenho que colocar um acento agudo no U, lembra? Porque o U é uma letra fraca, né? Ele é uma semivogal. Quando separa, ele tem que receber um acento quando se separa de uma vogal. Aí, qual é a regra agora? Tem uma regrinha. Quando esse I e esse U, ó, deixa eu botar aqui, ó, se separam dessa outra sílaba, mas ele se encontra numa posição paroxítona, igual o de ditongo aberto. Quando ele é paroxítona, quer dizer, ele é a segunda, atrás para frente, ele é a penúltima. Ele não tem mais, ó. Aqui, ó. Bai, uca. O U separou do I, né? Tá sozinho, deveria ter o acento no U. Massa. Mas como ele vem depois de ditongo, tá, ó, o ai, vem aqui o I, o U, né? Porque no caso é um U, em baiuca. Se esse I e esse U se separou aí de um ditongo e está numa posição de paroxítona, não tem mais. Tá certo? Aqui, ó. Aí você fala assim, pessoal, então, viúva, perdeu. Aqui, ó. Só a gente analisar. Ó, viúva. Aqui, o U separou e ele é uma paroxítona. Mas tem um problema. Antes dele não tem um ditongo. Tem que vir um ditongo antes, tá bom? Como tem aqui, ó. Bai, uca. Bocai, uva. Então, depois de um ditongo, o I, o U, quando a gente vem em posição paroxítona, não tem mais acento. Agora, isso se for na posição de paroxítona, igual a primeira lá. Se for no final, continua. Como aqui, ó. Tui, ui, u. Tui, ui, u. Separou aqui, ó.
O U separou aqui do UI, tá no final, continua. Piauí, ó. Piauí. Veio depois de um ditongo, mas está na última, continua. Tranquilo? Agora, vê que coisa estranha, né? Isso é se for esse tipo de ditongo, mas se for um ditongo crescente, que aqui é decrescente, ó, de um A para um I, ó, ai, aí não tem. Mas se for crescente, de uma semi para uma vogal, continua, ó. Guaíba, tá vendo? O é semi, o A é vogal, então é um ditongo crescente, continua. Essa regrinha aqui são pouquíssimas palavras, tá? Não vale nem a pena pensar muito. Mas aí, lembrando que o I e o U se separa, quando se separa, a regra é essa. Quando o I e o U são hiatos, vem depois de um ditongo, e tiver na posição paroxítona, perde o acento. Só se for ditongo decrescente. Tá certo? Outra regra que vocês usam muito, a gente usa muito no dia a dia. A gente não coloca um acento ó, circunflexo quando tem duas vogais iguais, né? O OO ou EE, não existe mais esse acento nas palavras terminadas em EE e OO. Aqui, ó. Abençoo, não tem mais, ó. Crem, dem, dou, eu dou. Parece outra palavra isso aqui, né? Mas é eu dou, do verbo doar. Enjoo, leem, magoo, perdoo, povoou, do verbo povoar, eu povoou, vem, voos e zou, ou pode ser zou também. Então, essas letras repetidas, E e O, não mais recebem acento gráfico, tá certo? Próxima regra. Existem alguns acentos diferenciais, como eu mostrei para vocês. Por exemplo, ele tem, sem acento, e eles têm, com acento circunflexo. Isso chama de acento diferencial. Não existe mais acento diferencial, só permanece em alguns casos. Por exemplo, ó, para, do verbo parar, ó, ele para o carro no sentido de parar. Tinha um acento agudo. E para a preposição não tinha. Tá? Então, todos agora não tem mais. Então, eu vou entregar isso para ele, não tem mais, não tem acento agudo, nunca teve, e ele para o trânsito. Então, não existe mais esse acento diferencial para diferenciar para verbo e para preposição. Não existe mais. Também não existe mais a diferença aqui entre polo, certo? E polo, que aí é uma preposição que a gente nem usa mais, tá? Cadê? Aqui, ó. Pelos, preposição e pelos de cabelo. Então, ó, eu vou pelo viaduto. E os pelos brancos, o pelo branco. Então, não existe mais esse acento em pelo para diferenciar de pelo, que é a preposição. Tá? Então, esses acentos diferenciais, eles não existem mais. Só permanecem quais acentos diferenciais? O que difere pode e pode, cuidado, que muita gente erra isso na redação. O que é isso? Ele pode fazer no presente do indicativo e ele pode fazer. Então, você tem que diferenciar aí. Ele pode, tem acento circunflexo, e ele pode, não tem. Tá? Ó, ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Então, esse acento diferencial continua. Também a diferença do verbo por e a preposição por. Tá? Vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Continua. Também continua, como eu falei para vocês, os verbos ter e vir. Lembra que eu falei para vocês lá em acentuação? Ele tem 2 carros e eles têm. Foneticamente é o mesmo som,
porque não muda, mas é só um acento diferencial para diferenciar singular e plural. Ele vem, eles vêm, no sentido de vir. Lembrando que quando for um oxítono tem que ter acento, né? Então, ele mantém, oxítono terminado em "em", e eles mantêm. Só que aqui o ele vai ter acento agudo e o eles ou elas vai ter o circunflexo. Ele marca singular e plural. E todos os derivados do verbo ter, ó. Ele convém com agudo, eles convêm com circunflexo. Ele detém com agudo e eles detêm com circunflexo. Ele intervém com agudo e eles intervêm com circunflexo. Então, todos os derivados do verbo ter, existe essa diferença entre o singular e o plural. Tá bom? Conter, reter, ater. Então, todos vão ter essa diferença. E é facultativo o uso do circunflexo para diferenciar forma e forma. Então, é facultativo. Você pode colocar ou não. Se pede para você colocar em forma, para diferenciar de forma, quando o contexto pode fazer que as pessoas se confundam. Por exemplo, qual é a forma da forma do bolo? Qual é a forma da forma do bolo? Qual é a forma? É circular? É quadrada? Da forma. Então, aí, para não confundir, a gente coloca o acento diferencial. E agora, uma coisa bem interessante, tá bom? É o seguinte, vamos falar sobre hífen, né? Palavras compostas. Palavras compostas que não apresentam elementos de ligação, sejam duas palavras sem uma palavra de ligação no meio, perderam o hífen, tá? Então, ó, guarda-chuva, tá vendo? Guarda-chuva, tá vendo? Tem duas palavras. Aí você, deixa eu botar aqui para ver. Deixa eu tirar essa coisa daqui. Botar para cá. Então, vejam só. Deixa eu voltar. O hífen em palavras compostas, a regra é bem simples, tem algumas exceções, tá? Então, se nele não tiver nenhum elemento de ligação, como um de ou outra palavra no meio, ele continua. Então, ó, guarda-chuva é uma palavra composta. A gente está falando aqui de palavras compostas, tá? Então, se for uma palavra composta, aqui, ó, não tiver nenhuma palavra, nenhuma elemento de ligação no meio aqui, ó, não sei, guarda de chuva, por exemplo, ele vai continuar com if. Então, guarda-chuva continua, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, mesa redonda, vagalume, João Ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão duro, bate-boca. Só tem algumas exceções que perderam a noção de composição, viraram uma palavra só. Então, girassol continua junto, Madre Silva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, paraquedismo, tudo se usa junto. Vocês têm que colocar hífen em palavras que são iguais ou quase iguais, tá? Por exemplo, aqui, ó, reco-reco, o nome do instrumento, são palavras iguais, tem que ter hífen. Blá, 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 zum, zum, tico-tico, tic-tac. Tic-tac, eles são quase iguais, tá? Cri-cri, glu-glu, ping-pong, zigue-zague, esconde-esconde, pega-pega. Corre-corre, tem que ter hífen, já que são palavras iguais ou quase iguais, né? Praticamente iguais. Então, não se usa mais hífen quando a palavra tem elementos de ligação. Se você olhar aqui direitinho, ó, guarda-chuva, entre guarda e chuva, não tem nenhuma palavra de ligação, nenhum elemento. Então, o hífen continua. Quando tem um elemento de ligação no meio, como pé de moleque, tá vendo que tem um dia aqui no meio? Então, o hífen não se usa mais. Então, pé de moleque, pé de vento, pai de todos, dia a dia, tá? Que a gente usa muito. Fim de semana, cor de vinho, ponto e vírgula, camisa de força, cara de pau, olho de sogra. Então, elementos que tiverem
palavras compostas que tiverem um elemento de ligação no meio, não se coloca mais hífen. A mesma coisa acontece também com palavras que são formadas de base oracional. Ela é Maria vai com as outras, leve e traz, diz que diz, Deus me livre, Deus nos acuda, né? Isso não tem hífen porque tem uma palavra de um elemento de ligação no meio, tá bom? Então é simples. Palavras compostas que tiver um elemento no meio, não tem mais hífen. Se não tiver, hífen. Exceções, como você sabe, sempre tem. Água de colônia, porque, olha, tem um elemento no meio e mesmo assim continua o hífen. Arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará e a queima-roupa. Então, na cabecinha da gente, se for composto e tiver um elemento no meio, não tem mais hífen. Se não tiver o elemento, tem hífen. E aí nós temos as exceções, tá bom? Usa-se hífen nas palavras compostas derivadas de topônimos. O que é um topônimo? O topônimo é o nome de um lugar, nomes próprios de lugares, né? Como Olinda, Caruaru, Recife, né? Quando é derivado dessas palavras e ela é composta, tem que ter hífen. Então, realmente é com o nome de lugares que são compostos. Belo Horizonte, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, África do Sul. Então, ó, Belo Horizontino, né? É um adjetivo pátrio, que chama de adjetivo de quem mora em Belo Horizonte. Então, se vier de um nome de um lugar, né, que indica a origem, tem que ter hífen. Belo Horizontino, hífen. Porto Alegrense, hífen. Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul. Rio Grande do Norte, Rio Grandense do Norte. Sul-africano, que vem de África do Sul. Tá certo? Então, todo adjetivo, né, toda palavra que vem de um elemento topônimo, nome de lugar, né, nomes próprios de lugares, tem que vir com hífen. Tá certo? Ainda nessa questão aí de hífen ou não hífen. São palavras, a gente usa hífen em compostos que designam espécies de animais e questões botânicas, né? Nomes de animais, de plantas, de frutos, de flores, de sementes, se usa hífen, tá bom? Então, qualquer nome de espécie de animal botânico que for composto, tendo ou não elemento de ligação, vai ter hífen. Tá bom? Porque a gente viu lá que se tiver elemento de ligação, nas palavras comuns, não vai ter hífen. Né? Mas se for nome de animais, né, questão da botânica, tem que ter hífen. Tendo ou não elemento de ligação. Então, bem-te-vi, peixe-espada, peixe do paraíso, micro-leão dourado, andorinha da serra, leve da Patagônia, erva doce, ervilha de cheiro, pimenta de cheiro, peroba do campo, cravo da Índia, continua. Tá certo? Agora é o seguinte, existem nomes que são tirados do seu contexto original, do seu sentido original, e viram, em vez de ser um nome de uma planta ou de um animal, são usados com outro significado. Aí perde o hífen, tá? Então, por exemplo, bico de papagaio é a espécie de uma planta. Então, se é composto, é o nome de um animal ou uma questão botânica, tem hífen. Mas bico de papagaio também é o nome de uma doença, né, que é uma deformação que existe aí nas vértebras, né, na coluna. Então, a regra diz que é quando for nome de animais botânicos, doença não. Então, olho de boi, que é uma espécie de peixe, tem porque é um nome de um animal, mas olho de boi, que é uma espécie de selo postal, né, que se coloca lá de selo postal, não tem. Aí vamos lá para prefixos. Muita gente tem dúvida nisso, tá bom? Professor, como é que eu vou saber que tem, que não tem? Então vamos lá. A gente vai falar agora de quando é que se usa hífen com prefixo, tá? Quais são os prefixos, tá? Anti, super, aqui ó. Anti, super, ultra, sub, e também palavras que podem funcionar como prefixo, tá? Aero, agro, alto, eletro, geo, hidro, macro, micro, mini, multi. Então, essas regras são bem fáceis, tá? Eu vou mostrar para vocês.
Então, presta atenção. Eu tenho a dúvida se eu vou colocar hífen ou não. Simples, primeira regra. Se, tá vendo duas palavras aqui, ó, anti e tem o higiênico. Então, se essa segunda palavra aqui começar com a letra H, então automaticamente tem que ter hífen. Independente de que letra termine a primeira palavra, que eu tenho a primeira e a segunda. A gente sempre tem que olhar a última da primeira e a primeira da segunda, porque é o encontro, tá vendo? Do começo dessa com o fim dessa. Com H nem precisa. Qualquer palavra que for composta e a segunda for com H, tem que ter hífen. Anti-higiênico, anti-histórico, macro-história, mini-hotel, proto-história, sobre-humano, super-homem, ultra-humano, continua. Tá? Agora, algumas palavras, elas foram aglutinadas, tá? Porque, ó, hidratar é com H, mas a gente usa reidratar numa palavra só. Desumano é que não é humano, mas se eu colocasse desumano com H, ficaria estranho, né? Então, desumano virou uma palavra só, inábil, reabilitar e reaver. Mas a regra geral é, a segunda palavra começou com H, hífen. Preste atenção. Vocês sabem, eu vou pegar aqui, a gente tem um ímã. Isso aqui não é um ímã não, tá? Imagine um ímã. O ímã, imagine que essa parte colorida aqui, deixa eu ver aqui, é o lado positivo de um ímã. Um lado é positivo, deixa eu ver aqui. Esse lado é positivo e esse lado é negativo. Para você criar a regra, vamos você pensar assim. Se eu pegar dois ímãs nessa questão do magnetismo e colocar dois lados iguais aqui, o que é que vai acontecer com esse ímã? O que é que vai acontecer com esse ímã se eu juntar dois lados positivos? Se repele. Se repele. Se eu juntar dois, um positivo e um negativo, ele vai se unir. Então, a regra básica para você saber se uma palavra ela vai se unir ou não com prefixo é o seguinte. Você vai olhar para... Não são duas palavras? As duas letras de encontro. A última da primeira e a primeira da segunda. Igual a um ímã. Então, se forem letras iguais, separa e coloca hífen. Então, micro-ondas era junto, mas agora é separado, para ficar mais fácil de decorar. Então, se quando juntar as duas letras, uma que terminar a primeira e a primeira que começar a segunda, forem iguais, tem que colocar hífen. E o contrário que é, se forem letras diferentes, juntam. Então, ó, micro-ondas são iguais, ó. Separa, anti-inflacionário, subbibliotecário, interregional, anti-idade, micro-ônibus. Micro-ônibus é separado, tá vendo? Porque junta duas letras iguais. Anti-inflamatório, auto-observação e contra-almirante. Então, ó, letras iguais, separa e coloca hífen. E, logicamente, se forem letras diferentes, junta. Então, autoescola, ó, O e E são diferentes. Então, vai o quê? Juntar. Antiaéreo, junta, que são diferentes. Intermunicipal, junta. Supersônico, super interessante. Agroindustrial, tá vendo? Aeroespacial, semicírculo. Então, simples, tá? As duas letras que estão aí se unindo, as duas palavras, a última da primeira e a primeira da segunda, se forem iguais, junta. Separado, se forem diferentes, separa e bota hífen. Tá certo? Aí vejam só. Veja um exemplo aqui que eu vou colocar aqui, tá certo? Imagine a palavra, ó, mini, esse radical aqui que funciona como prefixo, ó, mini, e eu vou juntar com saia. Preste atenção. Formar uma palavra só, que é o nome mini saia. É uma saia bem pequenininha. O que é que acontece? Mini, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, mini termina com I e saia começa com S. O que é que vai ter que acontecer com essa palavra? Vai juntar ou separar?
Juntar e dobrar o S. E vai juntar. Só que se eu juntar e colocar só um S, fica mini saia. Aí eu acrescento um S para manter o som de mini saia. Então, se você vai juntar duas palavras e a segunda começar com R ou com S, tem que dobrar o S ou R para o som se manter. Vou dar outro exemplo. Depois eu falo daquelas palavras que estão ali do lado, tá? Aqui, ó. Ó. Anti. Funciona aqui como prefixo, né? E racista. Racista. Eita, que tá lindo aqui o desenho. Racista. O que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, anti. Ó, termina com I e racista começa com R. O que é que vai ter que fazer? Juntar. Só que o som é racista, não é racista. Se eu juntar aqui, vai ficar antirracista. Antirracista. Antirá. E não é antirá, é antirá. Então, ó, dobro o R para ficar antirracista. Juntou porque eu tenho o I com o R. E como tem que juntar para o som não mudar, tem que acrescentar um outro S ou um outro R. Então, ó, mini saia, tá vendo? Antirracismo, ultrassom, semi-reta, antirreligioso, ultra sofisticado, supra-sumo, que supra termina com a primeira, e outra começa com S. Junta, se você botar um S só, fica supra-sumo, tem que acrescentar mais um S. Contrassenso, autossugestão e antissocial. Tá certo? Aí tem os casos particulares. Aquele caso ali serve para quase tudo. Então, letras iguais, separa. Letras diferentes, junta. Aí tem os casos particulares com alguns prefixos. Certo? Então, independente de que letra comece e que letra termine, tem algumas regras diferentes. Então, os prefixos sub e sob. Sub. Aqui mesmo, cadê? Acho que é horrível. Sub, que é embaixo, e sob. Então, letra diferente, junta, letra igual, separa, tá? Diferente, junta, igual, separa. Como autoescola. Auto, termina com O, e escola começa com E. Autoescola. É uma doença autoimune. Auto, termina com O, imune começa com I. Então, autoimune. Então, casos específicos. É bem chatinho essa parte agora, tá? Sub e sob. Então, aqui, ó, como sub-região, sub-reitor, sub-regional, por exemplo. Sob roda. Se depois de sub e sob vier uma palavra que comece com B, H e R, tem que botar hífen. Então, ó, sub-região, sub-reitor, sub-regional, tá vendo? Começa com sub, o sob, depois vem R, H ou B. Subhepático, ó, subhistória, subbélico, subbloco. Mas, nos demais casos, continuam da mesma forma, tá vendo? Ó? Subsolo, B e S são diferentes, junta. Subprocurador, diferentes, junta. Subchefe, são diferentes, junta. Subdiretor, subestação. É uma subestação da CELP. É um B e um S, são letras diferentes. Subalimentar, subestimar. Então, a regra é igual, só muda se vier B, H e R depois de sub e sob. Tá certo? Qual é a outra exceção? Ó, aqui embaixo. Ó. Circumpolar, aqui embaixo. Ó. MP são diferentes juntas. Pancontinental, N e C, diferentes juntas.
Mas se for o prefixo circun e pan, e depois vier M ou N, tem que colocar hífen. Mas é lógico. Tá? Ó. E se for também uma vogal, se for MN ou vogal, tem que colocar. Ó. Circunmurado vai ter, é lógico, né? Porque dois M não podem estar juntos em português. Por isso, é a lógica, né? Por isso que tem um hífen aqui, tá vendo? MN não pode estar junto, porque MN não são letras que podem estar juntas na mesma língua, na mesma sílaba em português, né? Nem sílabas diferentes. Então, por isso que tem que ter o hífen. E pan-americano, ó. Pan-americano vai receber isso porque é pan e depois vem vogal. Circunnavegação, circun, depois tem N. Circunmurado, é M, depois tem M também, que é de circun, e tem um M e um N. Lembrando porque MM junto não existe, né? MN fica estranho também. E pan-americano, se você juntar aqui, fica como se fosse pan-americana. E não é pan, é pan-americano. Nos demais casos, que é o geral, vai naquela regra geral. Letras diferentes, juntam. Também é obrigatório usar hífen depois de alguns prefixos, independente se é diferente ou se é igual. Aqui, ó. Ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, ex-prefeito e ex-presidente, independente se é igual ou separado, tem que ter hífen. Também, ó, ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice. Ó, além mar, além túmulo, a queimar, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-casado, recém-nascido, sem terra e vice-rei. Então, independente se vai ser letras iguais ou não, se forem esses daí, que é o que a gente mais usa, né? Ex, sem, pré, pós, né? Eles têm que vir com hífen. Tá bom? Aqui tem os exemplos, tá vendo? Do pré. Tá vendo? Quando o prefixo pré, tem uma coisa específica do pré, tá? Quando o pré ele é tônico, quer dizer, ele for sozinho, ele tiver uma força, e ele é autônomo, ele tiver sozinho aqui, ó, tá vendo? Pré-adolescência. Ele é autônomo, tá vendo? Ele é sozinho, ele não juntou com a adolescência. Tá vendo? Ele tem que ser escrito com hífen. Tá certo? E ele tem acento agudo, ó. Pré-adolescência, pré-adolescente, pré-aviso, pré-carnavalesco, pré-contratação, pré-cozido, pré-datado, pré-eclâmpsia, pré-eleitoral e várias palavras são. Mas, quando ele perde a autonomia, a gente acaba juntando ele. E ele escreve sem hífen, tá vendo? Pré-estabelecido é junto agora, ó. Pré-estabelecido, pré-determinado, pré-definido, pré-estipulado, pré-concebido, pré-estabelecer, pré-determinar, pré-definir, pré-estipular, pré-conceber, tá? Então, ele não é escrito com hífen, ó, prever, previsto, ele já se aglutinou, não é mais junto daquela forma. Mais regras particulares, viu? Tem um monte de regra chata aí. Quando é o prefixo agora, co, ele se junta com o segundo elemento, mesmo que o segundo comece com H ou O, tá certo? Só que quando se juntar com H, perde o H, certo? Por exemplo, co-obrigação junta, tá vendo? Co-edição, mesmo co-obrigação aqui, ó, sendo duas letras iguais, lembra que letras iguais separam, mas aí em caso específico, como co, junta. Como coordenação, coordenação a gente não junta, coordenação, coedição, coeducar, cofundador, coabitação, coherdeiro, corréu, né, é o que está aí, ele é quase réu, né, ele é próximo do réu,
Corresponsável, lembrando que eu dobrei o R aqui, ó, para não ficar corresponsável, é corresponsável. Corréu também eu dobrei o R. E cosseno. É a mistura de có com seno. Então, o có, ele se junta com qualquer outra palavra. Até que se for o H. Só que em vez de aqui, ó, habitação não seria com H? Junta, mas tira o H. E outros casos, não se usa hífen mais com palavras não e quase. Isto é um acordo de não agressão. Antigamente tinha hífen aqui, ó, não agressão, não tem mais. Isto é um quase delito, não tem mais. Tá? A gente, em mal com L, né? Usa-se hífen quando a palavra seguinte começar por vogal, H ou L. E vocês vão entender por quê. Ó. E se vocês juntassem mal entendido, ia ficar mal entendido. Se ia juntar com L. Mal está, se vocês juntassem, mesmo sendo letras iguais, desculpa, letras diferentes, ia ficar mal-estar. E a palavra não é mal-estar, é mal-estar. Mal-humorado, se vocês juntassem, ia ficar malhu-morado. Não é não? Malhu-morado, então LH aqui não pode ficar junto. Mal-limpo, 2 L's, não existe 2 L's em língua portuguesa. Tá certo? Quando mal significa doença, usa-se o hífen se não houver elemento de ligação. Exemplo. Mal francês, por exemplo. Mas se houver elemento de ligação, não bota hífen. Lembra? Quando tem elemento de ligação, não bota. E eu estou explicando aqui o mal, porque o mal vai ter depois de vogal H e L, porque senão vai mudar o som da palavra. Tá bom? Esse caso 5 aí é importantíssimo, viu? O terceiro. Também se usa hífen com sufixos de origem tupi-guarani. O que é sufixo? Aquelas palavras que vêm depois, aqueles elementos que vêm depois da palavra. Então, de origem tupi-guarani, como açu, Guaçu, mirim, tem que ter hífen. Capinhaçu, Amoré-Guaçu, Anajá-mirim, tem que ter hífen. Também se usa hífen, gente, para a gente ligar duas palavras que se combinam. Por exemplo, ponte Rio-Niterói. É a ponte que vai do Rio até Niterói. Então, se juntou aí, Rio-Niterói é do Rio até Niterói. Então, ligou duas palavras que se combinam, tem que colocar hífen. Eixo Rio-São Paulo. Tá? Eixo Rio-São Paulo tem que ter hífen. E esses 5 aqui é importantíssimo, tá certo? A gente não coloca, quando a gente vai escrever uma palavra e ela se separa numa linha para outra, a gente não tem que colocar um hífen para mostrar que ela se separou? Se você separar a palavra e ela, no lugar dela, já tiver um hífen, na outra linha você tem que botar outro. Por exemplo, a palavra conta-se. A palavra conta-se não já tem hífen? Mas imagine que a linha vai até aqui e você tem que colocar esse se na outra linha. Não já tem o hífen de conta-se aqui? Você vai ter que colocar outro e o SE para mostrar que essa palavra se separa e ela já tinha hífen dentro. Tá? Se ela não tinha hífen no lugar que você separou, só coloca um. Como aqui, ó, na cidade, aqui embaixo, ó. Na cidade, conta-se que ela foi viajar. O conta-se já tem o hífen aqui. Vai colocar mais um na outra linha para demonstrar que ela já era uma palavra composta. O diretor foi receber os ex-alunos, a mesma coisa. Tá certo? Tranquilo, crianças? Esse é nosso assunto de hoje, né? Que é o novo acordo ortográfico. Não é muito grande, não é muito extenso. E aí vocês tiveram acesso a todas essas regras do acordo ortográfico.
Um novo acordo ortográfico tem um monte de regras que não servem para muita coisa para o momento que a gente está vivendo. Então, eu coloquei as regras essenciais que vocês vão usar para a redação e para o uso que vocês vão fazer por enquanto, tá certo? Tranquilo? Então, a aula de hoje foi um pouquinho mais curta. Então, aí tá as regras para vocês de acentuação de novo acordo ortográfico. Lembrando a vocês que essa atividade não tem exercício, tá certo?